TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Uma boa noite a todos que estão ligados aí em mais um Janela do Céu. Hoje é uma participação especial da Karina Marques, ela é de Alicante, na Espanha, e ela tá aqui para contar um pouco da história dela, né? Porque mesmo bem longe daqui onde eu estou geograficamente, né, a gente tá junto aqui para conseguir ouvir, né, mais uma experiência, uma história de como que o Senhor chegou na vida dela e também como que ela conheceu, né, a TV Menorá, todo esse conteúdo riquíssimo que o Senhor deu pra gente. Tudo certo, Karina? Tudo, oi. Tudo bom, irmãos? Cari- Bênção do Senhor. Karina, se apresenta um pouco pra gente aí, pra gente te conhecer. Bom, irmãos, eu sou a Karina, eu sou do Uruguai, Rivera, e eu vim faz 5 anos que eu vim para aqui, para a Espanha, mas eu estou nos caminhos do Senhor faz uns 12 anos, 12, 13 anos, que eu comecei a caminhada com o Senhor. Uhum. Mas desde criança, eu ia com a minha mãe na igreja e tudo, mas era aquela vida, criança, eu ia Uhum. não somente na igreja evangélica, senão nos católicos, nos mormões, várias religiões, porque Sim, onde me convidavam, eu ia. E tinha eu esse gostava interesse muito. já. Eu já tinha, assim. E eu acreditava muito em Jesus. Uhum. Então, e eu tinha isso, da minha forma, eu tinha essa conexão com o Senhor. Quando Uhum. eu tinha situações, quando era criança, eu sempre lembrava que tinha Jesus, que tinha alguém, Uhum. mas eu não entendia a diferença entre Jesus e Deus. Para Sim. mim era tudo mesmo, era uma coisa, eu não sabia quem era o pai, quem era o filho, o Uhum. Espírito Santo, eu não sabia, era criança, mas eu já tinha esse interesse. Uhum. Já tinha esse entendimento que Cristo era importante na vida, né? Isso mesmo. Então, eu ia com a minha mãe na igreja, às vezes, quando tinha a escolinha de criança, Uhum. aos sábados, a gente era recolhido por uma senhora que ela ia no bairro e ia procurar as crianças. Então, eu sempre esperava na porta da minha casa, com o tempo, eu já esperava. Eu gostava muito de ir na igreja. Que legal. Então, foi aí o meu começo Uhum. também. Mas eu não tinha uma família que praticasse, Sim. ia na igreja, mas não praticava o Uhum. que eu ouvia, ou seja, não era, porque até eu era uma família muito, muito complicada, tinha Uhum. muitas dificuldades, muita violência, muita coisa que não expressava uma família cristã, não expressava Cristo, primeiramente, não expressava Cristo. Então, eu acho que foi o Senhor que nos guiou, a mim e Sim. meus irmãos, porque todos temos um testemunho bem parecido, Que isso, legal. né? A gente vê como é Eu, importante falar quando são crianças, né? Porque às vezes a gente pensa, a é, gente não dá tanta importância, às vezes quando é pequeno, né? Porque pensar, não vai entender, não vai se interessar, mas na verdade é que isso já dá uma base muito forte, né, para todo um crescimento, né? Como tu disse, apesar da própria família ele não ter tanto esse exemplo cristão, né? Mas todos os irmãos, por receber um dia a palavra, né? Aquilo dá fruto depois, né? Isso é muito interessante, né? irmã. E tanto é que eu não recebi da minha família Uhum. a, não só a formação cristã, senão que foi de fora, porque a minha mãe ia na igreja, mas ela não falava de Deus para gente, não Uhum. falava de Jesus para gente. Até ela dava de presente uma Bíblia com desenhos e tudo, mas
não tinha Uhum. aquilo dela sentar com a gente e falar, olha, Jesus e tudo isso. A gente não tinha. E tudo que eu aprendia era fora de casa. Uhum. Interessante E também que tu já tinha esse desejo, né? Tu ia buscando. E Karina, quando chegou essa parte assim, da adolescência, que normalmente é um período que a gente, mesmo nascendo na igreja, é um período que a gente tende a se afastar do Senhor, né? Como é que foi esse teu crescimento, tanto natural quanto junto com Cristo? Como é que foi esse processo? foi bem assim como tu falou, eu me afastei do Senhor. Uhum, Eu não ia mais na igreja, porque eu já, na minha adolescência, os amigos, né, o uhum, entorno, influencia um pouco, né? com certeza. E todos os problemas que eu já tinha na minha infância, que estava me levando para uma depressão, Uhum, assim, eu estava sentindo muitas coisas, estava vivendo muitas coisas, uhum, em solidão, porque eu tinha que viver tudo aquilo que eu vivi calada, porque eu não podia falar para ninguém. Então, eu me sentia muito sozinha. uhum. Então, o que tem um mundo que ele oferece muitas coisas. É E uma verdade. delas, ele oferecia amigos, ele oferecia coisas que eu, nesse momento, eu não entendia se era bom para mim ou não. Verdade. Eu fui experimentando. Uhum, Então, eu fui vendo as coisas com o tempo, até que eu casei, tive filhos, mas os problemas seguiram na uhum, minha vida. E eu tinha muitos problemas no meu matrimônio, com meu esposo, porque eu não sabia reagir. uhum, Mas eu sabia que estava Jesus aí. Até eu falava com ele, eu chorava na frente do Senhor, eu abria sim. meu coração para ele, Tinha esse mas desejo de ter uma eu, mudança. eu tinha, eu tinha esse desejo, sim. Mas eu não sabia como fazer as Uhum, coisas, eu não sabia. Então, dos meus traumas de infância e tudo isso, da rejeição que eu uhum, tive da parte da minha família, do meu pai, né? Porque eu vim de uma família de divórcio, minha mãe e meu pai, e eu não entendia nada, e eu me sentia abandonada pelo meu uhum, pai, então tudo isso influenciou. E abusos da parte do meu padrasto, né? Então, todas essas coisas eu uhum, vivi. E eu não tinha mais vontade de viver, eu não tinha mais vontade de nada na minha vida, mesmo sim. tendo a minha família, que eram meus filhos, meu esposo, mas eu não era feliz. Eu tinha Uhum, um vazio muito grande dentro de mim. Mas eu procurava o Senhor da minha maneira, né? uhum, Eu chorava e eu falava o nome dele. Dizia, se tu insiste, se tu tá aí, se tu me escuta, me ajuda. Eu não quero mais viver assim. uhum. Sentia muito, muito sozinho. Nesse Até eu, período, nesse período assim, tu já tava com quantos anos? aí eu estava, olha, isso tudo foi a minha adolescência, até Uhum. que eu tinha 24, 25 anos. Aí E eu já tinha meus filhos e meu sim. esposo, E quando foi que mas eu deu tinha. essa virada assim de tu realmente conhecer o Senhor um pouco mais profundo pra ter realmente essa ajuda como tu estava pedindo pro Senhor? Aí aconteceu uma coisa, irmã. Eu tinha tentado já muitas vezes tirar a minha vida, né? Uhum, E, e esse era o meu objetivo, ou seja, uhum. todo o tempo eu pensava nisso, mas o que me freava eram meus filhos, Sim. que eu não queria deixar para eles esse trauma, Uhum, eu não queria que eles passassem por isso, né? Então era isso que me freava. E tu sabe que até eu cheguei a fazer, até com 12 anos, eu tomei um veneno. E tu sabe, irmã, que foi assim, eu acho que eu tenho certeza hoje, porque eu nunca tinha uhum, falado para ninguém que eu tinha feito isso, que eu tenho certeza que foi o Senhor que me livrou da uhum. morte nesse dia.
porque eu tinha 12 anos, então, para mim, aquilo era a solução para tudo, né? Sim. Eu fui, tomei o veneno e fui embora de casa, para se acontecesse alguma coisa comigo, fosse fora da minha casa, para que meus irmãos, nem ninguém Uhum. visse isso. Porque eu já tinha vivenciado uma morte dentro da minha casa, então, todo um trauma na minha família. Então, eu não queria vivenciar Sim. aquilo todo novamente para meus irmãos. Irmã, eu sentia as dores terríveis no meu corpo. Eu sentia o veneno recorrer todo o meu corpo. E as dores recorrendo no meu Uhum. corpo, mas, irmã, eu passei dias assim. Eu voltei para casa, mas não teve nenhum prejuízo, não tive nada, nenhuma Sim. sequela, nada no meu corpo. Aí eu acredito que foi o Senhor que me livrou disso. Uhum. Até que depois, muitas vezes, eu até cheguei, mas não consegui fazer nada. E antes de eu começar, de eu me afirmar nas coisas do Senhor, eu tentei novamente Sim. me jogar de uma ribanceira, assim, Uhum. e eu saí do meu trabalho, porque eu estava sendo muito maltratada no meu trabalho, estava com muitos problemas em casa, com meu esposo, que ele não acreditava em nada, né? Então, Uhum. e ele tinha muitos problemas também, né? De vícios e todas essas coisas, até que eu tentei isso. E uma irmã do trabalho, ela era cristã, e ela vendo que eu estava com algum problema, porque eu não queria falar com ninguém, Sim. ela só observava. E uma irmã das denominação, ela veio para mim e ela trouxe um CD com os louvores. Legal. E ela falou para mim da palavra, e ela falou para mim que o Senhor me amava e que ele queria me ajudar. E aquilo foi tocando, Uhum. pouquinho a pouquinho ele foi tocando em mim, até que o dia que eu quis fazer isso, mientras eu ia no trajeto para fazer, para me jogar, e eu escutava aquela voz que falava para mim que me Uhum. amava. Eu escutava aquilo e eu lembrava daquilo que aquela irmã estava me falando. Até que eu parei ali. Aí eu chamei a minha irmã de sangue, que ela já ia na igreja, Uhum. e eu falei para ela as minhas intenções. Aí a minha irmã veio muito rápido, me abraçou, me levou para casa da minha mãe. Aí eu já estava em tratamento já com Uhum. psiquiatra, tomando medicamentos, mas eu já não tinha mais vontade de viver. Aí eu lembro que a minha mãe chamou o médico e o médico me olhou e disse para minha mãe: essa moça vai tentar novamente, ela está numa depressão muito forte, ela vai tentar novamente. É melhor internar ela, para que a gente possa ter o controle e ir Uhum. medicando ela. Aí minha mãe falou para ele bem assim, disse: eu não vou internar minha filha, eu vou entregar minha filha nas mãos de Deus. Uhum. Eu vou confiar no Senhor. Aí o médico olhou para ela, não sei o que Sim. ele pensou. Ele foi embora e disse, dizendo para minha mãe: a senhora sabe o que faz. Uhum. Aí a minha mãe foi numa igreja pertinho da casa dela e chamou o pastor. Se ele podia vir em casa e orar por mim. Eu lembro, irmã, que, é, que eu chorava muito, irmã. Eu já não tinha mais força. Uhum. Não tinha mais força. Eu não queria mais nada, nada, nada. Eu já tinha desistido da vida. Aí os pastores que chegaram em casa, o pastor e a sua esposa, começaram a orar por mim. Irmã, aquilo começou a sair. Eu senti uma paz, um amor me envolvendo, irmã, que eu nunca tinha experimentado. Uhum. Nunca. Foi alguma coisa naquela habitação, naquele
quarto se transformou. Eu sei lhe dizer que aquilo que eu sentia foi tudo embora. E a partir daquele momento eu decidi seguir o Senhor, deixar toda a minha vida, porque eu tinha muitos problemas econômicos, né? Uhum. Eu trabalhava e nunca podia pagar minhas contas, sempre devendo uma coisa ou outra, nunca. E como eu falava, meu esposo, ele tinha os vícios, ele tinha um vício que era o jogo, então tudo que ele ganhava ele tirava fora. Então, eu só trabalhando que não dava para pagar as contas, o aluguel, a luz, a água, sempre atrasado. Então, eu corria detrás do dinheiro, Uhum. porque eu pensava que o dinheiro ia me ajudar. Eu digo, E quanto resolve. mais eu trabalhar, mais eu ganho, mais eu posso pagar minhas contas e ajudar meus filhos, a minha casa, né? Então, eu decidi, eu não vou correr mais. Eu não vou perder mais meu tempo com nada, eu quero viver com Cristo. Aí, irmã, foi difícil, porque os pensamentos ainda estavam na minha Sim. cabeça, Uhum. falavam para mim, olha, todo mundo sabe o que tu está fazendo, olha, tu é louca, tu não pode ir na igreja, porque tu é uma doente. Então, era isso que Satanás colocava na Sim. minha cabeça. E aí eu fazia força, eu digo, eu vou. Até que eu fui na igreja, irmã, e quando eu ia entrando na igreja, a voz seguia na minha mente, dizia, tu não entra, olha todo mundo te olhando, olha só, porque tu é uma suicida, porque tu não pode estar aqui, tu é pecadora. Que E coisa. eu digo assim, ó, tu tem que estar escondida lá atrás, onde ninguém te olha. E eu fui, irmã, eu peguei uma força, eu digo, vou me sentar na primeira banca, ou seja, no primeiro banco da igreja. E eu fui, irmã. Eu lembro que eu tremi, irmã. Mas ali eu fiquei. E aí comecei. Eu não deixei mais de ir na casa do Senhor. E Interessante. de me congregar e de buscar o Senhor. Uhum. A gente vê que é tudo um processo que o Senhor faz na nossa vida, né? Porque é normal a gente passar por muitos problemas na infância, no início da vida adulta, né? E ignorar tudo isso, né? Pensar, não, agora desse ponto em diante tá tudo bem, eu vou resolver tudo, vou mudar de vida, mas na verdade sem consertar o que a gente já passou, né? E a gente vê que essa junção de traumas, dificuldades que a gente passa, a gente precisa levar até Cristo, né? Para que isso seja realmente resolvido. Senão, como tu mesma comentou, né? Tá vivendo, continua seguindo, mas aquilo volta, né? Com problemas, com depressão, né? Que é algo, infelizmente, né? Dá pra se dizer que é comum hoje em dia ver pessoas que passam por esse quadro, né? E tem essa mesma dificuldade que tu falou agora, né? De se sentir essa dificuldade de chegar numa igreja, de pedir ajuda, né? De falar o que realmente está acontecendo. E por isso é muito importante, né? A maneira que a gente recebe essas pessoas que estão vindo também, né? Porque se ela já tá vindo com essa dificuldade, imagina com esses pensamentos que tu tava, né? Ó, te esconde, tu não deveria estar aqui. Como é preciso as pessoas que estão dentro da igreja também tratar de maneira amorosa, né? Receber, querer apresentar Cristo pra pessoa, expressar Cristo, né? Pra realmente dar um ambiente confortável para essas pessoas que estão chegando, né? Porque é isso que o Senhor deseja, né? Receber a todos para fazer essa cura, né? Porque a gente é tudo pecador, né? Estamos todo mundo passando por essas dificuldades, mas o Senhor quer resolver isso, né? E é verdade, irmã. Tem uma luta dentro de nós. É aquela vozinha que fala para a gente, não faz, não dá certo, e não é, ou seja, não vai, porque tu vai ser exposta, tu vai ser, é, vai passar vergonha, porque todo mundo sabe o que tu está fazendo. Ninguém sabia ali, ninguém estava me julgando, todo mundo me recebeu com amor, e ninguém me conhecia, somente o Senhor sabia. E então, para mim, foi uma bênção. O processo foi doído, está Uhum. sendo ainda, mas tudo tem um propósito do Senhor, porque eu tenho crescido, eu tenho experiências com o Senhor. Então, eu faz
bastante tempo que estou no caminho com o Senhor. Uhum. E aqui na igreja do Senhor Jesus, eu quando morava no Uruguai, eu até cheguei a participar lá em Livramento. E tive um tempo lá. Depois eu deixei e vim para aqui, para a Espanha. Mas quando eu estava, antes de chegar na igreja do Senhor Jesus, eu estava nas denominações. Mas chegou um tempo, irmã, que começou a acontecer algo estranho em mim. Uhum. Dentro de mim, era como que eu quisesse mais daquilo que eu estava recebendo. Eu queria mais, eu estava, não sei, é como se a gente tem sede, mas a gente não consegue, ou seja, a gente toma, mas aquilo Não não sacia a para. sede. Isso, não sacia. Então, eu comecei a procurar o Senhor e perguntar o que estava acontecendo. Mas foi muito tempo eu pedindo para o Senhor, me mostra, Senhor, o que está acontecendo. Até chegou um momento que até o pastor chegou em mim e disse, Karina, o que está acontecendo contigo? Estou vendo que tu está como uma luta. E eu estava numa luta, irmã, mas era tudo interno, porque eu não estava conseguindo. Eu queria mais, mas era como que não estava dando. Uhum. E até eu lembro, irmã, que tive uma ocasião que eu estava na escolinha e eu estava na direção da escolinha das crianças e os domingos durante o culto tinha que estar sempre alguém com as crianças. Então a gente derivava alguém para ficar. Então no domingo ficava alguém diferente. Eu lembro que esse dia não me tocava a mim, mas eu pedi porque eu me enterei que tinha uma visita de um profeta, de um irmão que vinha, e eu digo assim, Senhor, eu não quero escutar mais bobagem de ninguém, eu não quero mais escutar coisas que não provêm de ti, eu quero escutar a tua voz, Senhor, eu quero ver e ter uma experiência contigo. Aí eu pedi para ir para baixo, onde era a escolinha, e eu fui para lá. E eu estava com as crianças e tudo assim, de repente veio uma irmã e disse assim, Karina, vai lá para cima que o homem está te chamando. Eu digo, que homem? O homem está te chamando, ele disse que tem uma coisa para ti. E ele disse teu nome. Eu digo assim, e aí eu orei e digo, Senhor, se é da tua parte, Senhor, toca em mim, Senhor, que aquilo fique forte em mim, que eu saiba que é tu falando comigo. Eu não quero ser mais enganada por ninguém. Eu quero escutar a tua voz. Aí eu subi, irmã, e eu sentei lá atrás. Até eu escondi, assim, no meio das pessoas, que estava cheia a igreja. Aí ele começou, assim, a falar para todo mundo. E eu estava orando ali, pedindo para o Senhor não permitir que o inimigo viesse me enganar, nem nada disso. Aí, de repente, ele falou e chamou meu nome e disse assim, tu que está com... Até ele diz a cor da minha blusa. Diz assim, o Senhor te diz assim, tu vai passar pelo fogo e pela água. Mas ele está dizendo para ti que ele está contigo. E tu vai saber o tempo que tu vai passar. Tu vai passar muita dificuldade. Mas depois tu vai chorar de alegria. Tu vai receber muitas bênçãos. Aí eu lembro que as irmãs disseram assim, tu vai ficar muito, né, próspera e tudo isso. Mas eu sabia no meu coração que não era isso que o Senhor estava falando. Eu sabia que o Senhor estava me mostrando que vinha um tempo de tratamento comigo. Mas se eu confiasse nele, eu ia estar bem, mas eu tinha que estar com ele. E a bênção do Senhor era tudo isso na minha vida. Tudo isso. O trabalhar do Senhor, receber essa palavra. E eu lembro, irmã, que depois de pouco tempo, o Senhor me respondeu.
o meu irmão de sangue, ele é presbítero. E nesse então ele não era, mas ele ia na igreja do Senhor Jesus, e ele me convidou para ir lá. E eu fui. E aí eu comecei a escutar essa palavra, irmã, que começou a falar comigo, começou a falar diferente. Por que diferente, irmã? Porque antes eu entendia que eu já tinha resolvido tudo na frente do Senhor, quando eu acreditasse nele, mas ficava tudo nisso. Entendi. Mas eu não tinha me inteirado, eu não tinha tido a revelação de que eu tinha que ter o arrependimento, irmã. Esse Que eu tinha que crescimento ter espiritual, esse avanço. isso, que eu precisava ver quem era eu, que eu precisava aprender realmente o que o Senhor quer falar na sua palavra, os ensinamentos do Senhor, porque quando eu estava na igreja aí, eu entendia de outra maneira. Era assim, eu lia somente os versículos que diziam que tu ia ser próspera, que tu ia ser abençoada. Então, tudo o que falasse de mal na igreja, na Bíblia, que dizia, que falava de morte, todas essas coisas, maldições, tudo, coisas que falassem mal, eu achava que não era para mim. Aquilo não é para mim. Só as bênçãos, né? Só as bênçãos. Então, eu digo assim, tá, e que tudo que o diabo fazia na minha vida, ou seja, que acontecia de mal, era por inveja dos outros, era porque eu não aceitava que era a correção de Deus na minha vida. Eu sempre achava que eram os outros com maldade sobre mim. Então, olha só o engano que eu tinha. A gente E tem hoje, essa tendência a ver, né? Ah, tá acontecendo algo ruim na minha vida, então é Satanás mexendo na minha vida, né? Quando, na verdade, o Senhor usa isso para que a gente tenha esse crescimento, né? Mas aí precisa essa renovação da mente, né? Eu preciso entender que esse processo de sofrimento é necessário também para o Senhor fazer uma obra dentro de mim, né? irmã. O véu foi rasgado e eu comecei a ver, irmã. Eu comecei a ver, eu comecei a entender. Não foi fácil, porque eu não aceitava. Como que eu, chegando de onde eu cheguei, sendo uma cristã, fazendo bem aos outros, fazendo benevolências, coisas assim, como que eu ia ser má? Como que eu ia ser uma pessoa como falsa, invejosa, invejosa, todos os defeitos que eu podia ver em mim, eu digo assim, isso eu não sou, eu não aceitava isso na minha vida. Foi difícil no começo, mas depois o Senhor começou a me expor, começou a me mostrar. Eu lembro até de uma palavra que fala do espelho que o Senhor coloca na frente da gente, que a gente vê. E eu tive uma visão, irmã, onde eu estava em frente ao espelho. E eu me via só eu não via Cristo, eu só via só eu. Então eu entendi muita coisa aí. Eu comecei a buscar do Senhor, comecei a entender. Esse irmão que eu tenho, que ele é presbítero agora, me ajudou muito, 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 irmã. E também, quando faz pouco tempo que eu estou aqui, faz 5 anos que eu estou aqui na Espanha, mas faz 3 anos que eu estou recebendo material, porque quando eu estava lá em Livramento, eu tive muito pouco tempo, então não dei tempo de eu... E como é que foi essa experiência de... tem essa aceitação que demora um pouco, né, da gente começar a ver com outros olhos quem nós realmente somos, e aí começa esse processo de cura, né, esse processo de troca, de um conhecimento que realmente vai te restaurar, né, que vem através desses materiais que a gente tem contato, da palavra, vendo com os olhos realmente de Cristo, né. Como é que foi esse teu início, assim, na caminhada com os materiais te auxiliando e a palavra do Senhor com os olhos agora de que tu também deveria fazer algo diferente? Claro, não foi
não foi assim de repente. Quando eu Uhum. cheguei aqui, eu já fui direto à denominação. Eu tive tempo, um ano, eu tive na denominação. Depois, como era muito longe, eu mudei para outra igreja, pertinho da minha casa. E um dia, eu estava numa reunião de mulheres e tinha uma visita, e essa visita começou a falar umas coisas que aquilo me chocaram muito. Eu não aceitei aquilo, Uhum. porque só elogiava o homem, só falava que eu tinha que me amar muito, que eu tinha que me amar, e eu lembrava que a palavra de Deus diz que eu tenho que amar primeiramente a Deus, não Uhum. tenho que me amar a mim. E, e também meus irmãos. Mas aquela pessoa só falava disso, que eu tinha que me amar, que eu tinha que me dar valor, e aquilo, eu só podia ver que aquilo ia me ensoberbecer, me trazer mais orgulho. Então eu disse, não é esse lugar que o Senhor quer para mim. Até que eu me afastei. Eu fiquei em casa. Uhum. E a minha irmã já estava recebendo as reuniões virtuais através do meu irmão. Mas ela achava que eu não ia querer, porque eu sempre fui assim, eu fui muito drástica, quando eu não quero, ninguém me obriga. Então, como eu não falava nada, quando ela me contava das reuniões, eu não falava nada, Sim. então ela pensou que eu não queria. E o que é que ela fez? O Senhor deu estratégia para ela me passar os áudios. Ela ia, passava os áudios, e aí eu escutava no meu trabalho, mas nunca eu falava para ela que eu Queria ouvia. participar. Eu só escutava os áudios. E aquilo já começou a trabalhar dentro de mim. Uhum. Começou a falar comigo, começou já me iluminar muito, porque eu comecei a ver muitas falhas, eu comecei a ver muitas coisas que eu estava vivendo, coisas que eu estava até escutando, irmã. Uhum. Um evangelho limitado, um evangelho que não produzia nada em mim, Aham. que era tudo emoção, que o homem era exaltado, e nunca Deus foi exaltado. Então, era isso que eu queria, isso que eu desejei por muito tempo, eu recebi do Senhor. Aí eu lembro que um dia a minha irmã veio na minha casa me visitar e ela disse assim: eu tô indo embora porque eu já tá tarde, eu já vou ter a reunião virtual. Aí eu fui e disse para ela: fica em casa, assim eu participo também. E a minha família também. E então foi assim, irmã, foi o começo. Uhum. Aí eu comecei a ter as reuniões virtuais em casa. Até pouco tempo, né, irmã? Porque depois eu tive uns probleminhas, não com ninguém, Uhum. mas na minha casa. Então, eu pedi direção para o Senhor, e o Senhor me mostrou muita coisa, e eu decidi. Mas eu não me apartei do Senhor, eu sigo me alimentando da palavra, eu sigo buscando, eu tenho o aplicativo, Uhum. eu acesso a TV Menorá, através do meu irmão, eu mando dinheiro para que ele pague a Uhum. TV, então a minha irmã também temos acesso, Que então bacana. a gente tem acesso à mesa. Uhum. E E nesse é esse, processo de mudança, né? Como tu mesmo disse, né? Queria ouvir um evangelho que fosse realmente a verdade, né? Algo que realmente te conectasse com Cristo e não com um valor pessoal, né? Mas realmente com a verdade de Cristo. Tu começou a ver uma transformação na tua vida, na tua forma de pensar, de agir, depois de ter esse contato com a verdade? lógico, sim, eu comecei, primeiramente, eu vi quem eu era, eu vi tudo aquilo que não prestava em mim, ou seja, eu vi que eu, dessa maneira, eu não estava agradando a Deus. E eu digo assim, mas eu era uma pessoa cheia de rancor, de amargura, eu não perdoava ninguém, irmã. Eu não, e eu tinha visto essa palavra na Bíblia que dizia que eu tinha que perdoar os meus irmãos.
Mas eu não, eu não. Mas eu acreditava que eu estava bem, Uhum. que o Senhor não ia ficar zangado comigo se eu não perdoasse, porque ele sabia que a pessoa tinha me ofendido. E aí Então, eu entender. digo assim, e eu digo assim, eu não vou fazer nada. Mas eu vim do Uruguai já com um problema muito grande de lá. Eu vim de mal com uma irmã de lá, uma irmã de sangue, eu não me falava com ela. Mas aquilo estava me comendo, me roendo por dentro, irmã. No começo foi muito ódio, muita raiva, tudo isso. Mas eu não conseguia mais conviver com isso, porque eu sofria muito calada. Eu chorava muito, porque eu sou muito orgulhosa. Até que chegou um momento que eu não aguentei mais, eu me derramei na presença do Senhor e eu disse, Senhor, eu não quero mais isso para minha vida. Eu quero perdoar a minha irmã. Eu sei que eu também fiz o mal para ela. Eu aceito minha falha, eu aceito também, Senhor, que eu falhei. E eu quero pedir perdão, mas eu não consigo, porque meu orgulho não permite. Então eu pedi, irmã, chorei muito, olha, chegava a doer a garganta de tanto chorar e pedir para o Senhor, até aqui doía. Pedi, clamei para o Senhor, me ajuda a perdoar. Eu quero, eu desejo, mas eu sei que tu tem que fazer isso por mim, Senhor, tu tem que me dar essa vontade, ou seja, eu quero, mas eu preciso que tu me dê essa disposição de eu fazer. E eu tinha medo que a minha irmã me rejeitasse, né, Uhum. porque ou ela me ofendesse, dissesse alguma coisa que empeorasse ainda as Uhum. coisas. Então eu orei por 3 anos, orei por ela. E eu todos os dias eu disse assim, eu libero perdão, eu perdoo essa pessoa e até colocava um nome, mas eu fui vendo o processo que o Senhor foi fazendo nesse Uhum. praticar, porque eu não podia nem expressar o nome dela. E, e eu fui vendo que à medida que eu fui dizendo eu perdoo essa pessoa, já não custava mais dizer o nome dela. Eu falava aquilo, bah, falava. Então eu vi que a paz do Senhor, a paz que vem depois do perdão é maravilhoso. Uhum. Até que um dia, irmã, que eu orei muito, eu digo assim, eu senti que era a hora de pedir Uhum. perdão. Eu mandei uma mensagem para ela, porque eu não tive coragem de chamar, porque eu digo, era capaz de não atender, mas eu já tinha orado muito para que ela Uhum. também me perdoasse, que o Senhor tratasse no seu coração também, que trouxesse essa paz no coração. E, e aí eu falei com outros irmãos, digo, irmãos, me apoiem em oração. E, irmão, foi maravilhoso, porque a gente não colocou a experiência que a gente teve. Uhum. Ah, tu foi a culpada, tu fez isso. A gente não acusou nada. A gente somente disse que a gente amava uma a outra e que a gente queria o perdão, que a gente queria até abraçar Uhum. e beijar, mas não podia por distância. Mas hoje em dia, a gente está. Que E ela legal. está recebendo a palavra, ela Que está bom. recebendo também. Então, essa foi a primeira experiência do perdão. Depois vieram outras, também foi difícil. Uhum. Mas eu estou vendo que hoje é menos difícil que antes. Uhum. Ainda está em tratamento esse orgulho. Com Então, certeza. tudo isso provocou a palavra do Senhor. Uhum. Eu tive uma experiência com um encontro, irmã, que foi maravilhoso. Não é dos recentes, tá? Mas também não é dos mais antigos, foi Uhum. este ano, onde uma irmã contava a vivência dela na sua casa, com seu esposo, seu matrimônio, os problemas que ela tinha com os filhos e tudo. E eu me identifiquei muito Uhum. com isso, porque ela falava que ela tinha lembranças do passado, coisas que tinham acontecido que foram ficando aí, né, Uhum. no, no interior dela, mas que ela pensou que tinham ido com o tempo, porque não lembrava mais. Mas que
começaram a sair para fora em situações que começaram a acontecer. Aí, irmã, eu comecei a ver que isso estava acontecendo comigo. E digo assim, mas se o Senhor diz que eu tenho que perdoar, e eu vou seguir persistindo. Uhum. Porque eu dizia assim, o meu problema com o meu matrimônio era porque eu não perdoava o meu esposo por muitas situações, porque a gente diz que, ou seja, eu via que as pequenininhas coisas não precisavam um perdão. Uhum. As pequeninas coisas, mas aquelas pequeninas coisas fizeram um Algo bolão, bem né? maior. É, foi juntando uma com a outra, então eu, eu senti do Senhor pedir perdão para o meu esposo, pedir perdão e liberar perdão para ele também. Mesmo ele não acreditando, Uhum. eu disse para ele. E a partir desse momento eu decidi aceitar o meu esposo como meu cabeça e ser submissa a ele, né? Como fala a palavra, que eu gosto do livro Esposa em Moderação, que foi um livro que trouxe bastante ajuda na minha vida, Que no legal. meu matrimônio. A gente vê Então, que isso. a escolha do Senhor, né, sobre a nossa vida inicia muito antes da gente conhecer o Senhor, né? Ele já faz todo um preparo, né, para que a gente viva o que é necessário para um dia se aproximar dele, né? E é interessante isso que tu falou também, né? Que tudo aquilo que eu já passei, o tempo não vai resolver, né? Eu preciso resolver isso com Cristo, para que realmente as coisas entrem de acordo com o padrão do Senhor, né? Que realmente é perfeito, como tu mesmo compartilhou no teu testemunho agora, que tu vai sentindo a paz, né? Conforme vai liberando esse peso que a gente carrega, que é desnecessário, né? Que a gente poderia largar para o Senhor para poder seguir, né, nos caminhos de Cristo. E isso é um processo que a gente precisa dar o primeiro passo, né? Assim como tu falou, né, que aceitou, eu vou ir com cabeça e tudo agora para aceitar o que o Senhor tá falando, né? Mudar É, a mente para aceitar tudo que o Senhor tem. E cada material que a gente acessa, cada palavra, cada testemunho que a gente escuta, né? É um momento de transformação na nossa vida, né? A gente precisa aceitar aqueles princípios que eu estou ouvindo, que é a verdade, e colocar em prática na minha vida, né? E com certeza a gente vai ver o resultado, né? Tanto dentro de nós, na nossa família, com quem a gente convive, a gente vê uma diferença, né? Porque o Senhor é isso, né? É uma transformação, é a novidade de cada dia, né? É isso que o Senhor deseja na nossa vida, né? Karina, infelizmente o nosso tempo tá encerrando já. Eu vou pedir para te deixar uma consideração final, uma palavra para quem também está passando por um processo de transformação ou quem também está num processo de depressão, talvez, né, e precisa dar esse primeiro passo para encontrar o Senhor. Amém, irmã. Eu até queria compartilhar uma palavra, Uhum. porque essa palavra para mim é uma palavra-chave. Eu sei que a palavra de Deus toda ela, mas é uma palavra que eu sempre estou lembrando, Uhum. porque quando eu tô caminhando com o Senhor, eu me lembro disto. Então, ela está em Apocalipse, eu vou tratar de traduzir em português. E então é Apocalipse 3:14. E ela diz assim: Eu sei tudo o que tu fazes, e sei que eres frio e nem quente. Como quisesse eu que fosses frio ou quente, mas eres morno e nem frio nem quente. E te vomitarei da minha boca. Tu disses: Sou próspero e he chegado a ter muitas riquezas, mas não careço de nada. Mas o Senhor fala: Mas tu não sabes que eres desaventurado, miserável e que estás pobre, cego e nu? Para que sejas realmente próspero, eu te aconselho que compres de mim ouro refinado em fogo e tenhas
vestes brancas, para que te vistas e não se descubra a tua nudez, a vergonha da tua nudez. Unge teus olhos com colírio e podrás ver. A todos os que eu amo, eu corrijo. Assim, mostra teu fervor e arrepende-te. Para mim, essa palavra é chave. Me lembra a minha condição diante do Senhor, que eu não sou nada, que eu sou pobre, né? Que eu sou nu, que eu sou cega. Então, eu preciso ir comprar as vestes brancas. Aqui na palavra do Senhor, eu tenho que procurar para que o Senhor me limpe, para que o Senhor me purifique. Então, eu lembro dessa palavra sempre. Para mim, é uma palavra maravilhosa. E eu queria agradecer a oportunidade, e primeiramente a Deus e a irmã, e eu agradeço também, primeiramente, o que o Senhor está fazendo na minha vida, e por essa oportunidade, irmã, de a gente poder receber aqui tão longe. É verdade. Irmã, aqui a gente é difícil de predicar o evangelho. É muito difícil, porque aqui não acreditam. Quando a gente vai falar, a gente é louco. E já tratam a gente como loucos. Então, é difícil. Mas o Senhor proporciona coisas onde a gente pode expressar. Então, eu agradeço também, porque eu estou aprendendo muito com todas as programações. Eu trato sempre de estar na escuta da rádio. Eu vejo os programas gravados, porque direto, até às 3 da manhã, às 2 da manhã, para mim, é as novas do reino. Então, para mim, então, eu fico acordada para poder. Mas, às vezes, o cansaço me vence, mas o Senhor me abençoa. Que bacana. Obrigada, irmã, por essa oportunidade. A gente que agradece teu testemunho aqui, né? É muito bacana ver essa palavra chega tão longe, né? Às vezes a gente tá aqui fazendo o programa ou vendo uma mensagem, a gente não tem essa noção, né? De quão longe a palavra chega, né? A gente fica muito feliz também de te receber aqui, de ouvir o teu testemunho, né? Espero que todos que ouviram aqui também foram muito edificados com o teu testemunho e agradeço a tua participação. Obrigada a vocês, irmãos. Obrigada. Que passe muito bem. Bênção. Obrigada Tchau. a todos que acompanharam aqui também e mais testemunhos a gente escuta aqui no Janela do Céu. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Janela do Céu.